Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei sabendo que tem um casal aqui do Piauí. Cadê esse casal? Estou vendo ali. Tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui. Esse é o nosso primeiro culto, depois nós temos um segundo culto. E hoje à noite, para quem de repente está aí desavisado, quem vai estar aqui conosco é o pastor André Martins, da Igreja Verbo da Vida, Florianópolis. Amém? Glória a Deus. Então você está convidado a ficar, permanecer e cultuar conosco ainda no segundo horário. Amém? Ficou mais fácil falar do casal que veio do Piauí, né? Porque eu não sei se vocês conhecem a história de um pastor recebeu um aviso assim, mandaram lá, né? Tinha 2 casais visitando a igreja. Aí na hora que ele foi ler, irmãos, tem um casal de Patos e outro de Cascavel aqui da igreja. Aí os irmãos ficaram sem entender, mas são 2 municípios, né? Patos e Cascavel. Eu disse eles são de Piauí, mas na verdade é Teresina, Piauí. Isso aí, glória a Deus. Pastor Fábio e Sameire, que bênção. Sejam bem-vindos, irmãos. Bom, tenho coisas preciosas da parte de Deus para compartilhar com vocês. Há alguns dias Deus tem falado comigo. Deus vem me inspirando a falar sobre os fundamentos, aquilo que é básico mesmo sobre a nossa vida de fé. Eu percebo Deus nos guiando nessa direção para que haja como é que eu posso dizer isso? Um despertar daquilo que já sabemos. Daquilo que já conhecemos, né? Me parece que depois de passado algum tempo, ficamos um pouco desligados, né, dos princípios mais elementares da fé, e isso não é bom, isso não é saudável, amém? Então, diante disso, ainda que trazendo de uma forma um pouco diferente do que costumo fazer, mas relembrando, né? Trazendo à memória aquilo que nos traz não só a esperança, como também a clareza de como nós devemos nos mover na nossa vida de fé. Amém, irmãos? Fomos chamados para uma vida, como nós sempre dizemos, fé não é algo apenas que usamos, porque de fato nós também usamos a fé. Mas a fé é mais do que algo a ser usado, diz respeito a uma forma de viver, um estilo de vida. Nós vivemos pela fé, nós devemos viver pela fé, amém? E eu quero, pelo menos é o que eu tenho no meu coração, né? O que o Senhor tem colocado no meu coração é esse peso de trazer novamente para a nossa igreja, principalmente, esses elementos da fé, né, e provocar aqui um despertamento em nós, amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu favor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos assistido com o seu Espírito que habita em nós, Pai. O Senhor tem trazido até nós, Senhor, a cada dia conhecimento, revelação, entendimento. O Senhor tem iluminado os nossos corações. Amém? Porque não há dúvida que um novo convertido, porque nasceu de novo, ele recebeu uma medida da preciosa fé, uma medida da fé de Deus. Não há dúvida que todo homem e mulher que confessou a Cristo, nasceu de novo, é uma nova, tenha recebido essa medida da fé de Deus. Todos nós recebemos, mas às vezes nos falta coragem para viver alguma coisa que Deus está ali nos guiando, nos iluminando, ou mesmo alguma instrução, seja pela palavra, ou por algo que um ministro, um pregador tenha falado no púlpito da igreja. Alguém pode até entender, não, eu reconheço, é de Deus, mas se vê sem coragem, sem a ousadia, sem uma disposição
não é? De colocar aquilo em prática na sua vida, porque fica inseguro, porque não sabe se vai funcionar, se vai dar certo, enfim, são tantos pensamentos que podem vir à mente de alguém. Então, existe sim uma parte, né, de responsabilidade do homem para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Josué falou: ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. E mais adiante ele diz, para não desviar, né, para que não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, ficar firme sobre aquilo que tem recebido da parte de Deus. E aí ele finaliza o versículo dizendo: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, para sermos bem-sucedidos, devemos estar firmados na palavra, não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, devemos ficar seguros a respeito do que Deus tem nos falado, do que Deus tem nos instruído. Amém, irmãos? Agora, às vezes essa segurança, ela vem por uma decisão de ousadia, de coragem. Você decide confiar. Alô? Você decide confiar. Um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, não importa a ordem, mas um homem e uma mulher em um relacionamento, desde o namoro, eles vão decidindo confiar um no outro. E, irmão, convenhamos, por mais que nós tenhamos conhecimento da outra pessoa, eu falo de mim mesmo, eu e Simone, né? Nós namoramos, noivamos e até o dia do casamento foram 1 ano e 8 meses. Mas certamente, tanto para ela como eu, durante esse período, houve momentos em que nós ficávamos talvez inseguros quanto ao futuro. Questionamentos poderiam vir a nossas mentes. De fato, eu tive questionamentos. Chegou um tempo, né, nós fizemos uma viagem até Campina Grande no período do carnaval. E depois de uma ministração que foi falado sobre oração, enfim, foi dada a oportunidade para algumas pessoas irem à frente e fazer uma oração ali. E não era uma oração específica por todos, era cada um fazer a sua própria oração, mas todos foram convidados para irem à frente. Eu fui uma daquelas pessoas, fui à frente e a minha oração ali tocou em um ponto que eu já vinha colocando diante do Senhor. E a minha pergunta era: Pai, em relação ao meu casamento, eu avanço? Eu posso ir adiante? Está de acordo com a sua vontade? Por que eu perguntei isso? Porque às vezes me vinha alguma insegurança. Não porque eu duvidasse da Simone, não que eu duvidasse do caráter dela, mas é porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que nos espera num tempo futuro. E eu queria encontrar em Deus uma resposta que me desse segurança. Mas, irmãos, Deus falou comigo naquela ocasião. Ele disse que estava tudo bem, que eu podia avançar em relação ao casamento, né? Mas ainda que Deus não tivesse respondido, ou mesmo que eu não tivesse passado por aquela experiência, aquele momento de ir à frente, de fazer, eu fiz, na minha oração, eu falei com Deus sobre 3 coisas. Uma delas foi sobre o casamento. Mas se eu não tivesse tido aquela oportunidade ali, muito provavelmente eu não teria retrocedido, eu teria avançado e eu teria me casado com a Simone de qualquer forma. Por quê? Porque desde o primeiro momento em que nós conversamos e falamos sobre nos relacionarmos, assumindo um compromisso um com o outro, para nos conhecermos melhor no namoro, depois o noivado, depois do noivado então até chegar ao casamento, eu estava já seguro de que eu iria me casar, apesar dos questionamentos que vinham sobre a minha mente. Quando Deus falou comigo para ir embora para Campina Grande, e uma das coisas que eu pensava era: meu Deus, como é que vai ser nossa vida lá? Eu vou chegar lá sem nada, sem eira nem beira. Eu vou chegar lá em Campina Grande sem nada. E Simone casando comigo, ela vai comigo. Eu não sei nem onde a gente vai morar. Eu não tenho um trabalho lá. Eu não tenho um recurso financeiro. O dinheiro que eu tinha era muito, para você entender que era pouco, muito pouco. Nós chegamos em Campina Grande com R$27 no bolso.
da descida do ônibus até a calçada lá da rodoviária, eu fui extorquido. O cara tomou R$11 meu. Então 27 menos 11, R$16. A fé sendo provada o tempo todo. Está comigo? Aleluia. Mas em todo o tempo eu tinha que decidir. Não, eu vou casar sim, vai dar tudo certo. Irmão, é uma decisão que exige coragem. Você está aqui? Amém. Tem coisas na vida que nós fazemos que exigem de nós coragem. Agora, porque somos da fé, então nós temos vantagem. Porque as pessoas lá fora, ou para cá, tanto faz, ou para lá, como queira, as pessoas lá fora, que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, elas também passam por situações que exigem delas decisões corajosas. Mas nós somos da fé. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Então, se somos da fé, nós devemos encontrar em nós uma estrutura ainda maior para tomar decisões corajosas. Alô? Você está aqui? Tomar decisões corajosas. Bom, nós estamos na nova aliança. Nascemos de novo, somos uma nova criatura. Amém? Temos o Espírito de Deus, temos a natureza de Deus. Nós temos a vida de Deus. E Deus está dizendo para nós: tenha coragem. Tenha confiança. Aleluia. Irmão, e no que diz respeito a Deus, por que não ter coragem a respeito daquilo que Deus fala? Nós já sabemos do seu caráter. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus diz, irmão, já está empenhado na sua palavra, todos os recursos necessários para que se cumpra. Ele disse que a sua palavra não voltaria para ele vazia, antes ela cumpriria exatamente aquilo para o que ele liberou a palavra. Aquilo que ele diz na palavra, irmão, vai acontecer. Agora, quando toca nas nossas vidas, aí Deus tem que respeitar ao que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio, e Ele diz: ó, o que eu tenho para você é isso. Agora o que eu te digo é o seguinte: tenha coragem, tenha fé, tenha uma disposição. Amém? Seja determinado, porque se você não assumir essa posição, irmãos, nada vai acontecer. Bom, mas nós somos da fé. Diga: eu sou da fé. Aleluia. Então estamos em vantagem. Podemos assumir posturas corajosas, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós temos Deus. Aleluia. Quando alguém faz alguma coisa e que você sabe que ela está muito segura para fazer aquilo, aí você diz: não, ela deve ter recursos. Ou então tem alguém poderoso, tem alguém bancando, não é? Geralmente nós atribuímos a qualquer decisão que alguém tome, que ela possui alguma coisa, ainda que seja uma outra pessoa, que lhe cobre, que lhe assiste, que lhe supre. Agora, essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Nós temos alguém maior. Lançam aqui na tela, e você acompanha aqui na tela, Filipenses 1:20. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. Paulo diz assim, ó: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Aleluia. Isso aqui é coisa de gente da fé, viu? Pessoas que têm fé, elas têm esse tipo de atitude em relação à vontade de Deus, aquilo que sabe ser a vontade de Deus para a sua vida. Os da fé dizem exatamente isso: eu tenho uma ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Olha o que é que Paulo continua falando. Ele diz assim, ó: antes com toda ousadia, como sempre.
Esse como sempre de Paulo me pegou. Como sempre. Antes, com toda ousadia, como sempre. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Paulo está falando sobre suas convicções no caráter de Deus, em quem Deus é. Paulo está falando sobre a sua convicção sobre o poder de Deus. Paulo está expressando por meio dessas palavras a segurança e confiança que ele tem em Deus, de que nele ele pode confiar. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Nós também podemos confiar em Deus. Isso não é um privilégio apenas dos apóstolos. A confiança em Deus é algo que está disponível para todos nós. É um posicionamento, é uma decisão. Amém? Nós sabemos, irmãos, Deus não tem filhos prediletos. Aleluia. Se um homem, uma mulher, seja quem for, no sul, no norte, amém? Não importa, branco, preto, alto, baixo, não importa quem é a pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Se um homem ou uma mulher se posicionar firmemente naquilo que Deus tem falado, aleluia. Irmão, Deus vai agir em favor dessa pessoa. Quando alguém começa a crer, aí Deus não se vê em uma situação constrangedora, como quem diz, esse daí eu não queria abençoar não. Isso não acontece com Deus, irmão. Amém? Isso não acontece com Deus. Quando um homem ou uma mulher se posiciona em fé, Deus se coloca à disposição. Por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que Deus está para servir o homem, mas eu digo, o favor de Deus, a graça de Deus vem sobre aqueles que creem. Aleluia. Amém. Aqueles que se levantam com ousadia, aqueles que tomam posições corajosas em Deus, achará em Deus favor, graça, assistência. Aleluia. Amém, irmãos? Serão fortalecidos. Deus se dispõe em favor a respeito daqueles que ousam confiar nele. Amém, irmãos? Ainda Paulo falando lá em Efésios capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz assim, pelo qual temos ousadia, e aqui ele fala no plural, né? Temos ousadia, ele não está falando só dele, ele coloca todo mundo aqui no bojo. Temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Agora, do que é que Paulo está falando? Se você volta um pouquinho no versículo 11, você vai ver que Paulo está fazendo menção ao propósito de Deus para nós. No versículo 11 ele diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos ousadia e confiança no que diz respeito ao plano de Deus pela fé nele. Aleluia. Amém, irmãos? Veja, é um posicionamento que nós assumimos. Amém? Ser corajoso é uma decisão que nós tomamos. Alguém nasce de novo, recebe um novo espírito, um novo coração, recebe uma medida da fé de Deus, mas pode permanecer ainda por muito tempo, por falta de orientação, por falta de leitura da palavra, por falta de meditar na palavra de Deus. Alguém pode ainda passar muito tempo covarde, sem ousadia, sem força para aplicar aquilo que tem ouvido de Deus na sua própria vida. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que você já ouviu falar a história de alguém, testemunho de alguém. Nós vemos isso também em filmes. Ontem mesmo, eu e Simone, nós assistimos um filme baseado em fatos reais. É o estilo de filme que eu assisto nos últimos 10 anos. Os outros já não me apetecem mais.
Ficção é uma coisa que eu não tenho mais muito prazer de assistir. Eu gosto de assistir filmes baseados em fatos reais. Enfim, aí, numa determinada situação e circunstância, um homem sofrendo muito, ele era um prisioneiro de guerra, torturado, enfim, mas teve um momento de desespero mesmo, eu acredito que ele pensou assim: rapaz, daqui eu só escapo se Deus quiser. E aí ele fez uma oração, e a oração dele foi: Senhor, se tu me ajudares, se me der condições de passar disso, eu dedicarei toda a minha vida para te servir. Quantas pessoas você já ouviu dar esse tipo de testemunho, que no momento de aperto, quando ela achava que não tinha mais respostas para ela, ela então clamou a Deus, e ela então disse: se o Senhor agir em meu favor, eu devotarei minha vida ao Senhor, eu vou viver todos os meus dias para te servir, coisas dessa natureza. E quantos testemunhos nós temos de Deus agindo por estas pessoas? São inúmeros os testemunhos pelo mundo, irmãos. Amém? Aleluia. Porque quando alguém diz para Deus: Senhor, eu dedico a minha vida para ti, irmão, a pessoa pode estar na situação mais adversa que você pode imaginar, Deus vai se levantar no trono dele. Por quê? Porque Deus tem interesse de encontrar homens e mulheres que se dediquem a Ele. Se Ele quiser. Pessoas que estão à beira da morte e dizem: Senhor, se tu me livrar dessa situação, eu vou viver para ti, é porque ela já está considerando que ela não tem mais salvação. Aí quando Deus salva, o que ela faz? Ela devota a vida dela para Deus. E aí ela não tem mais limite, porque, irmão, a situação que aquele homem estava lá no filme é baseada em fatos reais. Eu vou te dizer, muitos de nós teriam desistido. Talvez alguns de nós tivesse orado assim: Senhor, me leva logo. Mas ele não pediu para ser levado não, ele pediu por livramento. E aí ele dedicou, ele disse: a minha vida eu vou colocar nas tuas mãos para te servir. Deus agiu, irmão. Não foi fácil, mas Deus agiu. Aleluia. Está comigo? Amém. Decisões corajosas. Decisões corajosas que envolvem fé. Amém? Amém? Aleluia. Diga: eu sou da fé. Amém? Oh, aleluia. Você é da fé? Você é de Deus? Então, meu irmão, deixa qualquer posição de covardia. Amém? Desiste de qualquer desculpa. Desiste de qualquer, enfim, posicionamento que você possa ter assumido ou tenha assumido, colocando empecilhos, dificuldades, mostrando para Deus que você não tem força ou coisas dessa natureza, porque isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, nem Deus pode agir em teu favor. Mas quando você se posiciona a despeito da situação e da circunstância e diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, ou eu vou fazer a tua vontade, meu irmão, força vai vir da parte de Deus para você. Amém? Deus vai canalizar recursos do céu, irmãos, para te favorecer. Amém? Ousadia é um posicionamento que assumimos sobre a palavra de Deus. Você não tem que ser ousado simplesmente porque tem que ser ousado. Não, agora eu sou ousado. Não, seja ousado na palavra. Seja ousado naquilo que Deus tem falado a você. Seja ousado naquilo que você tem descoberto como a vontade do Senhor nas Escrituras. Ou mesmo por aquilo que Deus tem falado a você, ainda que seja a partir do púlpito da igreja. Seja ousado de assumir uma posição firme e dizer: Senhor, eu creio nisso aí que o Senhor está dizendo. Eu creio nisso aqui que o Senhor está me falando na palavra, e eu me posiciono agora. Eu me posiciono agora e não vou retroceder a respeito do meu posicionamento, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Ousadia é um posicionamento sobre a palavra de Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é ousado. Amém? Ah, mas eu não me sinto. Você não tem que se sentir, você tem que se posicionar sobre a palavra de Deus.
Ousadia é um posicionamento assumido sobre a palavra de Deus. Irmão, não se permita ser enganado pelas circunstâncias da vida que te levam a um pensamento, a uma ideia de que você é fraco, que você não pode, né? Que você está fadado ao fracasso, que você já foi vencido pela doença, pela enfermidade. Não, irmão, você não pode aceitar esse tipo de pensamento, não. Porque na palavra você pode se posicionar com ousadia contra todas estas coisas. Você não tem que achar que estas coisas são normais, são naturais, porque elas não são. Amém? Aleluia. Deus é por você. Tem um texto também muito conhecido que eu gosto muito, já usei várias vezes e vou usar agora de novo. Fique à vontade para abrir sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36. Olha o que é que o escritor de Hebreus diz aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Se a palavra tivesse dito assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão, já era suficiente para a gente se posicionar. Mas o Senhor, querendo enfatizar o quanto Ele deseja agir em nosso favor, Ele diz: não abandone a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E aí no versículo 36 ele fala assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Amém, irmãos? Deus se agrada de quem se posiciona sobre a sua palavra. Ele diz: vocês têm necessidade de perseverança. Veja, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vamos sempre encontrar nas Escrituras, nas palavras do Senhor, Ele dizendo: você deve tomar uma posição, você deve tomar uma decisão, você deve se posicionar em momentos da vida. Deus está dizendo: vocês têm necessidade de perseverança. E perseverança em quê? No versículo anterior ele falou, na confiança em Deus, irmãos. Ele diz: não abandonem a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Eu diria que se você ler, tirando essa parte, ela tem grande galardão, você já entende a mensagem. Olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, com efeito, pulei para o versículo 36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quando ele afirma no meio de tudo isso, ela tem grande galardão, Deus só está demonstrando, irmão, o compromisso dele de galardoar, de presentear, de favorecer, de agir em favor daqueles que confiam nele e perseveram. Perseverança se acha na vida daqueles que estão em confiança. Quem confia, persevera. Amém? Aleluia. Agora, eu não estou dizendo com isso que você não tem que perseverar para confiar. Amém? Como eu disse, nós às vezes tomamos decisões na vida, naturalmente falando, sem saber o que é que nos aguarda amanhã. Mas nós temos que nos posicionar. Amém? Eu me lembro, no dia que eu assinei a papelada no banco do financiamento da casa que nós compramos. Irmão, era um compromisso para 30 anos. E aí eu estou ali para assinar o papel, para assumir o compromisso de que eu pagaria as mensalidades por 30 anos. Você sabe o que é isso? Quando fala de 30 anos, aí 30, né? Mas vamos pensar nos meses. Cadê o matemático aí? Oswaldo da...
360 meses pagando aquele valor. Antes de comprar a casa, alugar um imóvel, lá vai eu assinar um contrato, onde 2 pessoas entraram como fiadoras, dizendo: se ele não conseguir pagar, eu pago. Mas eu não queria que o outro pagasse, eu estava assumindo o compromisso de que eu pagaria. Foi exigido de mim um posicionamento de coragem. Está comigo, irmãos? Eu tive que assumir uma postura de coragem, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas quando nós temos a palavra de Deus que nos dá um alicerce, a palavra de Deus, irmãos, é o que tem de mais seguro nesse universo. O que é que sustenta o sol, a lua, as estrelas, todos os elementos, toda a criação, tudo está sendo sustentado pela palavra de Deus. Agora, no que diz respeito a você, você precisa tomar uma decisão de coragem. E você muitas vezes vai precisar perseverar sobre aquilo. Mas quando você assume esse tipo de atitude, Deus se move em seu favor. Aleluia. Você não vai estar só. Deus mesmo diz no livro de Hebreus, Ele fala: nunca te abandonarei. Aleluia. Ele está dizendo: eu não vou te deixar por nada. Agora, o que é que Deus espera de você? Que você não deixe Ele por nada. Precisamos ser perseverantes. Amém, irmãos? No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste ao diabo, você resiste à circunstância, você resiste os teus pensamentos contrários, você resiste, toda oposição. Amém? Mas em relação a Deus, o que você faz? Você se sujeita. Aleluia. Amém, irmãos? Em relação a Deus, ao seu plano, à sua vontade, ao seu propósito, à sua palavra, você se sujeita. Se você tem que resistir a alguma coisa, é o inimigo da tua alma. Aleluia. E às vezes resistir o inimigo da tua alma é resistir os teus próprios pensamentos. Alô? Irmãos, nós estamos tão ainda, Deixe-me fazer uso dessa expressão aqui, ainda, porque isso pode mudar. Nós ainda estamos tão apegados, ainda, isso é inconsciente, tá? Então você não tem a consciência disso, mas a vida nos mostra. Você ainda está tão apegado à tua realidade anterior a Cristo, que ela ainda te domina em muitas áreas. O que prevalece muitas vezes na nossa mente e na forma como nós nos comportamos diante de situações que se apresentam no nosso caminho, está mais relacionado à nossa realidade antes de Cristo do que à nossa realidade em Cristo. Você está aqui? Somos ainda dominados. Então, diante de situações, diante de circunstâncias, o que se levanta em nós são medos, dúvidas, incertezas, insegurança. Ficamos titubeando, ficamos meio que perdidos, porque o que tem ainda dominado em muitas áreas da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, é uma consciência daquilo que nós conhecemos antes de Cristo, irmãos. As nossas experiências anteriores a Cristo. Você está aqui? E aí nesses momentos nós precisamos de fato, de um posicionamento firme, de perseverança, de se estabelecer sobre a palavra e dizer: eu não arredo o pé daqui, não importa o que me aconteça,
não importa quão duro seja, não importa com que circunstâncias eu tenha que lidar, mas eu vou ficar firme, eu decido confiar em Deus. Aleluia, amém. Não se trata de ter fé ou não. Está comigo? Diz respeito a uma decisão de confiar no Senhor. Quem confia se submete. Alô? Quem confia se submete. Amém? Aleluia. Eu estava vendo um vídeo, um instrutor de artes marciais, e ele estava dizendo: as famílias hoje em dia têm que ter uma palavra de comando, e a família precisa ser orientada, porque sem a orientação a coisa não vai funcionar. Então ele estava falando: você está andando com a sua família, está indo na direção do seu carro, talvez, e aí o homem atento percebe a aproximação de pessoas duvidosas. De repente um motoqueiro com garupeiro. Né? Hoje em dia a gente vê um motoqueiro com garupeiro, os cabelos chegam, se levantam, né? No braço. E aí diz que o homem, ele pode dizer: olha, anda rápido, entra no carro. Mas se a esposa não estiver entendendo que deve confiar no que o marido diz, ela pode dizer: o que foi? O que é que está acontecendo? E ela pode parar querendo entender o porquê de andar rápido e entrar no carro. Aí ele disse: talvez essa atitude seja o tempo suficiente para os delinquentes chegarem. Ele disse: então a família precisa de uma palavra de comando, seja qual for. Na hora que o homem falar, ou qualquer um da família falar, não necessariamente só o homem, todos, sem entender, devem agir. E depois de passar da circunstância, procura entender. Aleluia. Está comigo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, se sujeitar a Deus é confiar nele de tal forma que, ainda que você não entenda, alô? Ainda que você não entenda, você decide: eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou fazer aquilo que a palavra está me dizendo, eu vou seguir o conselho que o pastor falou lá na igreja, né? Eu vou andar nessa linha. Tem funcionado na vida dos irmãos lá da igreja, homens e mulheres de fé. Eu vou andar aqui nessa mesma disposição, porque Deus não é injusto. Aleluia. Depois eu procuro entender. Mas muitos de nós estamos parados em muitas áreas da nossa vida, porque eu vou dizer o que é pior ainda, né? Muitos de nós nem está querendo entender, só resiste. Alô? Mas por que tem que fazer assim? Por que tem que ser desse jeito? Irmão, seja obediente a Deus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa: para ser obediente a Deus, você é exigido na coragem. Obedecer a Deus exige coragem da nossa parte. Amém? Aleluia. Tem gente que pensa que só é exigido em coragem quando está em posição de comando. Não, mas também na posição de se submeter é exigido de nós coragem. Submeta-se à vontade do Senhor. Amém? Mas resiste ao diabo. É outra coisa que nós precisamos fazer, é resistir ao diabo. Irmão, a Bíblia fala que nós falamos com Deus, mas a Bíblia também fala que nós falamos com o diabo. Tem gente que vê o diabo agindo, por assim dizer, pelas coisas que estão acontecendo, mas ela só ora a Deus, né? Ela: Pai, Senhor, em nome de Jesus, faz algo por mim, Pai. O Senhor está vendo o que é que está acontecendo, o inimigo está se levantando contra mim. Muitos são os levantes. Ei, irmão, fala com o inimigo também. Se posicione, tenha coragem de exercer a autoridade no nome de Jesus. Tenha coragem de falar às circunstâncias. Tenha coragem de falar aquilo que você crê. Agora, muitos de nós não tem coragem de falar o que crê, porque talvez já esteja falhando na fé. Tem faltado fé na vida de alguns. Amém? Mas se nós cremos em Deus, irmãos, nós devemos falar, nós devemos nos posicionar. Nós falamos a Deus, mas nós também falamos ao diabo.
Diante de uma circunstância você diz: Pai, eu confio em Ti, Senhor, eu não vou vacilar, eu não vou ceder aqui às pressões, eu nem vou me inclinar à esquerda nem à direita, eu vou ficar firme no Teu caminho, Satanás, em nome de Jesus. Irmão, você tem que falar com Deus e com o diabo. Amém? Às vezes tem que falar com a esposa, ou com o marido, ou com o irmão, com a irmã, com o filho, né? Tem que falar com alguém da família, alguém próximo, um amigo próximo, como Jesus falou com Pedro, né? Arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim, capiroto. Está querendo atrapalhar minha vida? Eu estou certo em quem eu tenho crido. Aleluia. Amém. Aleluia. É exigido fé, irmão, da sua parte. Amém. Firmeza. Diga: eu sou da fé. Aleluia. Kenneth Reagan, né, enfatizou muito, Marcos capítulo 11, versículo 23, 24, né, vai falar sobre mover montanhas pela fé. Irmão, tem muita gente que lê e só questiona o texto. Como assim? Alguém vai falar para o monte: ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidar, o monte vai... Eu não sei como é que isso pode funcionar. Irmão, talvez eu também não saiba como isso funciona, mas eu sei de uma coisa: Deus é poderoso para fazer. Ele disse que se nós tivermos fé do tipo de Deus, ou fé em Deus, nós podemos falar ao monte. Aleluia. Irmão, você pode falar ao monte. Eu vou lembrar a última mensagem que eu ministrei aqui. Você pode falar à geladeira. Né? Você pode falar ao diabo. Amém? Você pode falar com seu marido, talvez com seus pais. Você pode falar com os seus filhos. Eu diria, você tem que falar talvez até com você mesmo. Amém? O confessar as Escrituras e aquilo que cremos, irmãos, é um benefício que nós fazemos primeiramente a nós mesmos. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então confesse a palavra para você mesmo, meu irmão. É a tua alma duvidando, é a tua alma se estribuchando e você dizendo: é assim mesmo, alma. Deus disse, e Ele não é homem para mentir. Ele disse que eu posso, então eu posso. Aleluia. Aleluia. Está comigo, irmão? Que a alma desmaie, meu irmão, que a alma morra, não tem problema, mas que você se levante firmemente, com ousadia, com segurança, amém, irmãos? Sobre a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos nos treinar a crer em Deus. Eu vou dizer novamente: fé você já tem. Se você nasceu de novo, você recebeu a medida da fé do tipo de Deus. Agora você precisa treinar a usar a sua fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então você pode sim dar ordem, falar, né? Falar ao monte, falar com a montanha. Aleluia. Falar com os problemas, falar com as circunstâncias. Amém? Falar com você mesmo. O salmista precisou falar com a alma dele. Diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmão, é porque a alma dele estava estribuchando. A alma dele estava querendo tomar o lugar, irmão, do comando, mas ele deu ordem à sua própria alma. Aleluia. Precisamos nos posicionar, meus irmãos. Aleluia. Amém. Aleluia. Às vezes nós estamos na igreja ouvindo a palavra, e diante daquilo que nós temos ouvido, vamos sendo iluminados, né? Sobre áreas da nossa vida, sobre coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, e a gente vai percebendo: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não, eu tenho que dar um basta nessa situação. Mas passado a palavra, passado o culto, irmãos, muitos de nós perdemos aquilo que foi falado ao nosso coração, perdemos aquelas percepções e nos permitimos novamente estar envolvidos naquilo que já está ali naturalmente nos prendendo, nos segurando, nos impedindo de avançar. Amém? Aleluia. Você precisa tomar uma decisão firme. Amém? Aleluia. Eu estava meditando esses dias
Eu estava vindo de casa aqui para a igreja para me encontrar com o pessoal que faz manutenção em estrutura metálica, né? Para dar uma olhada aqui nas telhas. E eu vinha e eu comecei a falar com o Senhor, orando, né? E comecei a confessar e eu dizendo: meu Deus, como é necessário estar falando, porque se você não fala, irmão, a tua mente vai te levar para lugares escuros. Você vai ficar cheio de questionamento, cheio de dúvida. Você vai ficar pensando: e como é que vai ser? E será que vai dar certo? E será que vai chegar o recurso? Será que eu vou ter condições? Como é que vai ser? Irmão, você tem que começar a falar. Isso vai fazer bem para você mesmo. Isso vai te posicionar sobre a palavra. E você estando sobre a palavra, isso vai te dar ousadia. Isso vai te levar à perseverança. Isso vai te levar a resultados de fé. Mas se você não tomar esse posicionamento, meu irmão, você vai ser sucumbido. Incertezas, questionamentos, dúvidas. Às vezes o simples fato de estar dando ações de graça, irmãos. Vem um pensamento e você: Pai, obrigado, Senhor. Não pela coisa que você pensou exatamente, mas pela realidade de desfrutar, amém, do favor e da graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia, amém. Eu vi, foi registrado um momento em que uma pessoa que sofre com ansiedade teve uma crise de ansiedade, 20 minutos, e eu fiquei assistindo aquele negócio e a própria pessoa narrando o que é que ela estava sentindo naquele momento, e eu fiquei pensando: meu Deus, como é que pode um negócio desse? E ele dizendo, muitas vezes a crise ela não dura mais do que 20 minutos, mas o cara já viveu aquela crise inúmeras vezes, mas sempre que entra, a sensação que tem é que vai faltar fôlego, que vai morrer sem ar, é que tudo está perdido, embora já tenha passado por isso e tenha sobrevivido. Mas sempre que entra naquela crise, é como se o mundo estivesse acabando. E eu pensando, se conhecesse a palavra do Senhor e começasse a confessá-la, se posicionasse imediatamente a respeito daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, certamente ele talvez ainda viesse passar por algumas crises, mas elas iam diminuir, até serem totalmente superadas e nunca mais precisar passar por aquilo. Está comigo, irmãos? Mas o problema muitas vezes é porque quando nós entramos em certos problemas, no lugar de nos posicionar sobre a palavra, a gente vai atrás de entender o problema, de entender quais são as causas, quais são os gatilhos, e isso e aquilo. Vai querer entender a razão e o porquê de tudo, mas deixa a palavra de lado. Você pode até querer entender as coisas que você está enfrentando, eu não vou nem questionar isso. Mas se você vai atrás de entender tudo o que está se passando, irmão, deixando a palavra de lado, aí, meu amigo, eu vou te dizer, você está trabalhando contra você mesmo. Eu me lembrei agora de John Bevere, né? Que ele tem o livro que fala: feche a porta na cara de Satanás, né? Do diabo. Eu digo, irmão, se você não se posicionar assim, você está abrindo a porta para ele. Você está abrindo a porta para o diabo e dizendo educadamente: seja bem-vindo, fique à vontade, seja feita a sua vontade. Meu irmão, você tem que se posicionar. Aleluia. Uma coisa eu sei, a palavra de Deus é a verdade, e ela diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Amém? Outra coisa eu também sei, é que a palavra de Deus diz que há poder na nossa língua, poder para gerar vida ou morte. Aquele que bem a utiliza vai comer dos frutos. Aleluia. Precisamos nos posicionar, irmãos, realmente entender, eu preciso andar segundo a palavra, eu preciso viver segundo a palavra, porque se você não tomar essa decisão e não for diligente a respeito disso, sinto muito lhe dizer, mas não precisa muita coisa para você se ver envolvido nos problemas, nas dificuldades, nas dúvidas, nas incertezas e vivendo uma vida religiosa. Amém? Aleluia. Então posicione-se, seja rápido, amém?
Aleluia. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Aleluia. Você tem conhecido a verdade. Amém? Mas como nós exploramos aqui na última vez que eu ministrei, eu nem me lembro mais se foi domingo passado, eu acho que foi, né? Nem me lembro. Esse texto, irmão, antes ele fala sobre permanecer na palavra. Jesus disse: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Amém? Amém. Aleluia. Nós podemos pedir o que quiser a Deus. Aleluia. Se permanecermos nele, se ficarmos firmes sobre aquilo que o Senhor tem nos falado, irmãos, Ele nos conduzirá, Ele nos levará ao lugar de conhecer a verdade e ser libertos por ela. Eu digo que você conhece a verdade quando você enfrentar as tuas circunstâncias pela palavra. Aleluia. Você vai conhecer a verdade na prática da palavra. Não é só guardando a informação na sua mente não, meu irmão. É a prática da palavra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 17 a 19, o apóstolo Paulo, ele fala algo poderoso aqui. E ele isso aqui nós sabemos, né? Diz respeito à oração que ele fez em favor da igreja. Mas olha o que é que ele diz aqui, versículos 17 a 19, né? De Efésios 1. Paulo diz: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aleluia. Nós somos herdeiros de Deus, irmãos, e nós não podemos esquecer disso. Às vezes as circunstâncias estão batendo na nossa porta e nós agimos como quem não sabe que é herdeiro de Deus. Devemos nos posicionar. Amém? Aleluia. Devemos nos posicionar, irmãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu vou te dizer, cada um de nós aqui, tomando uma decisão firme a respeito disso, não tem como, semana a semana, nós nos encontrarmos aqui nos sentindo, eu não gosto de usar essa palavra, mas estou usando, nos sentindo, né, mais fortes. Amém? Nos sentindo revigorados, nos sentindo firmados na palavra, nos sentindo melhores. Está comigo, irmãos? Se nós andarmos na prática destas coisas que nós já sabemos, nós já ouvimos, nós já fomos orientados anteriormente, em outros momentos, a respeito destas coisas, mas se nós decidirmos andar nisso, irmãos, firmemente, não tem como ser diferente, irmão. Semana após semana nós não chegaremos aqui animados, revigorados, cheios do Espírito, com a nossa fé em alta, não é em baixa não. Amém? Com ânimo, com alegria, com júbilo, com louvor, com adoração. Amém, irmãos? Com vontade de viver, com vontade de servir a Deus. Aleluia. Mas se nós não fizermos nada, vir para a igreja vai exigir de nós grande esforço. Vir à igreja vai exigir de nós grande esforço. Tem muito crente, irmãos, botando força para vir para os cultos. Mas eu vou te dizer, melhor é você botar força para andar na palavra de Deus. Porque as outras coisas vão se ajustar, irmão. Vão se alinhar, os teus sentimentos vão se alinhar. Amém? Você vai encontrar favor e graça em Deus. Você vai desfrutar da vida, a vida do Espírito. Aleluia. Da ajuda do Espírito. Aleluia. Amém. Deixa eu ver a hora. E aí vai ser fácil vir para a igreja. Não vai ser difícil.
É impressionante, nós encontramos na igreja pessoas que vêm, irmãos, elas já estão no culto hoje pensando no domingo que vem já estão pensando na terça-feira. As pessoas já estão programadas a virem à igreja. Por quê? E por que outras estão colocando força para vir uma vez no mês? Me dê essa resposta, por favor, me ajude. Alô? Aleluia. Qual é a diferença entre um e outro? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui já estão pensando em vir terça-feira? Aleluia. Para alguns está pensando, ai meu Deus, terça-feira, faz tanto tempo que eu não venho. Nem sei, viu? Eu até queria ter vontade de vir, mas eu não estou com muita vontade não. Talvez não estejamos fazendo esse tipo de confissão, mas talvez estejamos lidando com esse tipo de sentimento. E aí o que é que você precisa? Perseverar. Você precisa tomar uma atitude firme. Você precisa tomar uma decisão corajosa. Você precisa romper, irmão, com esse laço que vem te prendendo, né? Seja nos pensamentos, sejam pelas circunstâncias. Mas o diabo tem encontrado vantagens sobre a vida de muitos cristãos. Mas essa não é a vontade de Deus para conosco. Amém, irmãos? Aleluia. Amém? Oh, aleluia. Salmo 119, 130, o salmista disse: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aleluia. Ei, ele está falando do simples. Amém? Ele dá, pela palavra de Deus, o Senhor nos dá revelação. Tem outra versão, a NVT, por exemplo, ela diz nesse versículo assim: o ensinamento da tua palavra esclarece e até os ingênuos entendem. Amém. Tem outra versão que diz a abertura da tua palavra. Mas é exatamente isso, como eu li na versão revista atualizada: a revelação das tuas palavras esclarecem, aleluia, e dá entendimento aos simples. Irmão, você só precisa ser humilde para andar na simplicidade da palavra, daquilo que Deus tem falado ao teu coração, daquilo que Deus tem colocado na tua mente. Aleluia. Você não precisa inventar a roda, meu irmão, e nem precisa ficar esperando que um anjo apareça, uma luz vinda do céu, ou seja lá de onde for, né, para te despertar. Não, seja simples. Fique com a simplicidade da palavra e haja sobre ela. Haja segundo a palavra de Deus, você vai obter resultados poderosos em Deus. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Amém, irmãos. Jesus, quando ele foi ensinar, e eu já vou encerrar com isso, não vou me estender mais, mas olha, Jesus, ele foi solicitado pelos discípulos, né, para que o Senhor os ensinasse a orar. Aí eles disseram: olha, João Batista ensinou os discípulos dele para orar, ensina-nos também a orar. Aí Jesus foi ensinar os discípulos a orar. Tem um momento, eu não me lembro agora exatamente o versículo, se eu não me engano é o versículo 10, em Mateus, né, no texto lá da oração em Mateus, ele diz assim: seja feito aqui na terra como é no céu. Jesus falou que os discípulos deveriam, quando orar a Deus, não era pedir não, porque aqui, irmão, eu entendo que não é um pedido, é uma declaração que você faz a Deus: Senhor, seja feito aqui na terra como é no céu. Quando você fala isso, né, pensemos da seguinte forma: alguém que fala para Deus: Senhor, seja feito aqui na terra como é no céu, isso também vai levar você a entender: seja feito na minha vida como é no céu, seja feito em mim como é a tua vontade. Está comigo? Sabe que existem coisas que nós não devemos pedir a Deus?
Nós não devemos pedir, nós devemos receber. Tem coisas que devemos pedir, mas tem coisas que nós nos posicionamos sobre a verdade que já nos foi revelada. E diante destas verdades, você não vai pedir para Deus te dar, você não vai pedir para Deus fazer, você vai dizer: Senhor, seja feito na minha vida. Aleluia. Senhor, eu vou andar na Tua palavra, e eu creio que aquilo que a Tua palavra diz, será feito na minha vida, será manifesto na minha vida. Aleluia. Aquilo que o Senhor tem revelado nas Escrituras, eu desfrutarei na minha vida. Amém? Aleluia. Então tem coisas que nós nos posicionamos, que nós tomamos posse em fé. Amém, irmãos? Aleluia. Então se posicione, receba o que você tem que receber. Amém? Tem muito crente pedindo o que Deus já deu, o que Deus já fez, e está perdendo tempo, porque se já foi dado, se já foi feito, não tem mais nada para Deus fazer. Diz respeito a você. Por isso que Deus nos fala: seja corajoso, seja forte, seja intrépido, seja ousado, seja confiante. Aleluia. Posicione-se em fé, porque se você se posicionar em fé, Deus vai agir em seu favor. Aleluia. Amém. Então tome posse daquilo que você sabe que é a vontade de Deus para você. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Você pode ficar de pé?